A presidente afastada Dilma Rousseff envia carta aos senadores e eles respondem no plenário do Senado e pela imprensa. Na votação final do impeachment, o presidente do Senado não descarta votações no fim de semana. Senadores decidem criar comissão para acompanhar obras inacabadas. Projeto que renegocia a dívida dos estados ainda nem chegou da Câmara e já causa polêmica entre bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E Senado vota nesta quarta-feira proposta que dá mais liberdade ao governo para gastar o orçamento. Boa noite, você acompanha agora as notícias do Senado nesta terça-feira. A menos de 10 dias de começar a ser julgada pelo plenário do Senado, Dilma Rousseff enviou uma carta aos 81 parlamentares. Se for absolvida no processo de impeachment, ela promete convocar um plebiscito que poderia antecipar as eleições presidenciais. A senadora Fátima Bezerra leu no plenário a carta da presidente afastada. No texto, Dilma Rousseff se dirige aos parlamentares e ao povo brasileiro. Diz que o país atravessa um impasse político, reafirma que é inocente e pede que o Senado encerre o processo de impeachment. Um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. O que peço às senadoras e aos senadores é que não se faça a injustiça de me condenar por um crime que não cometi. Se consumado o impeachment, sem crime de responsabilidade, teríamos um golpe de Estado. O colégio eleitoral de 110 milhões de eleitores seria substituído, sem a devida sustentação constitucional, por um colégio eleitoral de 81 senadores. Seria um inequívoco golpe seguido de eleição indireta. Na carta, Dilma Rousseff promete que, se for mantida no cargo, vai consultar os brasileiros sobre a realização de novas eleições. Estou convencida da necessidade e, portanto, darei meu apoio irrestrito à convocação de um plebiscito com o objetivo de consultar a população sobre a realização antecipada de eleições, bem como sobre a reforma política e eleitoral. Senadores a favor do impeachment dizem que a carta chegou tarde demais. Ela teria toda a credencial para convocar um plebiscito, ou pelo menos para levantar essa tese, se ela tivesse feito isso no exercício do seu mandato. Só agora que ela clama por um plebiscito? Se hoje fosse feita essa consulta à população, com certeza, no mínimo, mais de 60% da população preferiria a realização de eleições diretas. Por que não ouvir o povo? Para o presidente do Senado, não é possível antecipar as eleições. Na democracia, a melhor saída sempre é a saída constitucional. E plebiscito, novas eleições não estão previstos na Constituição. Então, isso não é bom. O julgamento final de Dilma Rousseff começa no dia 25 de agosto e, segundo Renan Calheiros, deve durar de 3 a 4 dias. A questão agora é saber se a carta da presidente afastada vai ser capaz de mudar votos aqui no plenário. A carta é pueril, a carta não tem consistência política, a carta não tem lógica jurídica, a carta é, de fato, um documento que não tem expressão nenhuma para o momento que o Brasil vive. É uma carta importantíssima, joga um papel agora, e eu acho que vai dialogar com muitos senadores que estão indecisos, principalmente em cima dessa proposta do plebiscito da antecipação de eleições. Nesta quarta-feira, às 11 da manhã, os senadores se reúnem com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, para definir o rito do julgamento final de Dilma Rousseff. Ele está previsto para quinta-feira da semana que vem. O presidente Renan Calheiros não descarta a possibilidade de concluir a votação no fim de semana, mas a decisão depende de acordo entre Lewandowski e os líderes partidários. Mais atenção para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste na renegociação da dívida dos estados. É o que querem os governadores que estiveram no Congresso nesta terça-feira. O texto principal do projeto que renegocia as dívidas já foi aprovado na Câmara. Falta votar os destaques antes de enviar a proposta para a análise do Senado.
O projeto de renegociação das dívidas dos estados ainda não chegou ao Senado, mas governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram ao presidente Renan Calheiros dizer que não ficaram satisfeitos com o acordo para aprovar a proposta no Congresso. Eles querem mais fontes de receitas. Operação de crédito diferenciada, renegociação da dívida renegociada e o Rio de Janeiro, por exemplo, está numa situação de calamidade. Se o Rio de Janeiro recebeu, por que outros estados não podem receber também? A renegociação das dívidas é um passo importante, mas ela atende de uma forma muito maior alguns estados do Sudeste e do Sul e atende muito menos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que têm demandas e têm necessidades muito grandes. O que precisamos é de equilíbrio federativo. Não dá para desequilibrar a federação na crise, porque isso gera instabilidade. E o Brasil é um só. Ou sairemos todos juntos, ou ficaremos todos juntos também na crise. No plenário, senadores do Nordeste prometeram obstruir a votação do projeto se não conseguirem o mesmo tratamento dado pelo governo federal ao Rio de Janeiro e a outros estados do Sudeste e do Sul. Numa federação de 26 estados, Distrito Federal, se contempla exclusivamente 4 estados que terão grandes vantagens, os outros não terão grandes vantagens. Então não há como esse Congresso Nacional ou Senado Federal aprovar uma matéria dessa natureza. O projeto, no que diz respeito à renegociação das dívidas, está cometendo uma grande injustiça com os estados do Norte e Nordeste, na medida em, como já foi dito aqui, que esse projeto de lei simplesmente fecha os olhos para as disparidades regionais. O presidente Renan Calheiros, que queria votar o texto como viesse da Câmara, concordou com as reivindicações e prometeu negociar com o presidente interino Michel Temer. O presidente ficou de analisar um a um aqueles pontos, já conversou com o ministro Meirelles e o Senado quer colaborar nessa construção. É importante que todos conversem em torno da necessidade de se preservar o equilíbrio federativo e não mexer na questão fiscal que já está bastante deteriorada. O Senado aprovou uma mudança na lei das licitações. A proposta determina que seja feito um plano de gestão de recursos humanos nos convênios e acordos entre órgãos públicos das 3 esferas de governo e deles com entidades privadas sem fins lucrativos. Assim, ministérios, secretarias, autarquias e fundações poderão contratar trabalhadores temporários em caso de necessidade. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. O Senado também decidiu formar um grupo para fiscalizar as obras inacabadas do governo federal. A comissão terá 7 parlamentares e vai atuar durante um ano. O Senado se antecipa na discussão da proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos por 20 anos. A matéria foi enviada pelo governo interino ao Congresso em junho e começa a tramitar pela Câmara dos Deputados. Mas a PEC foi tema de debate hoje com senadores em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta prevê que as despesas públicas federais ficarão limitadas aos gastos do ano anterior, corrigidos pela inflação oficial. A regra não vale, por exemplo, para transferências a estados e municípios e complementações ao Fundeb. O objetivo é evitar o aumento real das despesas e assim melhorar as contas públicas. A PEC foi defendida por representantes da equipe econômica do governo. Se a gente não controlar o crescimento da despesa e se a gente não fizer a reforma da Previdência, a resposta muito certa, correta, é que não haverá ajuste fiscal. Sem ajuste fiscal, como ninguém pode me forçar a financiar o governo por um juro barato, eu vou cobrar um juro caro para financiar o governo. Isso significará que a gente vai ter, possivelmente, uma dívida crescendo mais rápida e, possivelmente, a volta da inflação. Nós estamos numa crise econômica sem precedentes. Nós estamos numa crise econômica que aumentou demais o desemprego, derrubou a renda, e nós precisamos ter a convicção de que a melhor e mais importante política social é fazer o país voltar a crescer, gerar emprego e gerar renda. Mas para o economista Felipe Rezende, o déficit do setor privado tem grande impacto na atual crise. Ele criticou o ajuste fiscal por meio do corte de despesas.
O FMI acabou de soltar um relatório fazendo meia-culpa, reconhecendo os erros das políticas implementadas na Irlanda, Portugal e Grécia, dizendo que as políticas de ajuste estrutural pioraram a situação econômica e a recessão aprofundou o desemprego. Isso gerou uma perda social maior do que os ganhos esperados de um ajuste fiscal. Um dos pontos polêmicos da proposta é que ela muda os critérios para calcular os gastos com educação e saúde, que seriam corrigidos pela inflação, portanto, sem aumento real de investimento. Hoje, essas duas áreas recebem um percentual fixo da receita corrente líquida da União. O Brasil é um país extremamente desigual, com uma necessidade de serviços sociais enorme, e que propôs, na Constituição de 88, um estado de bem-estar social. Se a gente almeja melhorar a saúde pública, a educação pública, não é por meio dessa PEC. Nós estamos falando de um governo que ainda está interino, não está legitimamente empossado, que está trazendo para o Congresso Nacional uma proposta que impacta na definição de governantes para os próximos 20 anos. Então, quem se eleger não vai ter liberdade para dizer o que vai fazer com o orçamento, nem na campanha. O setor público, de um modo geral, cresceu mais do que podia, gastou mais do que devia e agora temos que fazer um movimento de contenção. Não é nada que vai piorar a situação do país, pelo contrário, vai melhorar, porque se houver credibilidade naquilo que estamos fazendo, haverá investimento. E investimento é retomar o crescimento. O Senado deve receber os medalhistas olímpicos Rafaela Silva, ouro no judô, Diego Hipólito, prata na ginástica artística e Felipe Vu, também prata no tiro esportivo. É que a Comissão de Educação aprovou o pedido de audiência pública com os atletas e autoridades responsáveis pelas Olimpíadas do Rio. O assunto é a influência no quadro de medalhas do país de incentivos financeiros, condições de treinamento e políticas públicas para o esporte. O objetivo é buscar estratégias para melhorar o desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. A audiência ainda não foi marcada. O plenário do Senado deve votar nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que separa até 30% das receitas públicas para que o governo gaste como quiser. Pela proposta, a desvinculação de receitas valeria para a União, estados e municípios. A repórter Dinalva Ferreira conversou sobre o assunto com o economista Roberto Piscitelli. A desvinculação de receitas da União, a DRU, é um mecanismo que permite ao governo usar livremente um percentual dos tributos federais que, por lei, estão vinculados a fundos ou despesas. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui do meu lado o economista Roberto Piscitelli. Piscitelli, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Na verdade, a DRU, então, ela flexibiliza para que o governo possa usar parte do orçamento em despesas que ele acha que são mais importantes. Em tese é isso, né? Com a desvinculação sobram mais recursos que não estão propriamente comprometidos. Alega-se que essa margem de recursos, vamos dizer assim, disponível, é relativamente pequena no Brasil, da ordem de 10% do orçamento. A desvinculação como proposta agora, que se elevou de 20% para 30%, e é extensiva aos estados e municípios, ela deve comprometer em torno de 15% do orçamento, pelo menos no âmbito da União. Ora, se eu tenho 10%, em torno de 10% de margem disponível, livre de recursos, para redirecionar, e eu estou desvinculando 15%, significa que vão faltar aí vai faltar algo como 5% do orçamento. Esses 5% correspondem a 80 bilhões. Isso vai sair de algum lugar. Alguém paga pela desvinculação. Os críticos dizem que se retira dinheiro da saúde e da educação. Existe esse risco? Sim, pode-se reduzir a destinação para certos programas de grande interesse social, de interesse até certo ponto estratégico, como seria o caso do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, e pode-se, numa hipótese que não se quer admitir, que isso venha atingir de uma forma ou de outra áreas nevrálgicas como saúde e educação.
para não falar em outras. A PEC estende a DRU para estados e municípios, que já estão bastante endividados. Isso pode significar um alívio para os municípios, ou não significa para os estados e municípios, ou não significa nada? Bom, veja, como a gente comentou antes, de toda maneira, eu posso estabelecer compensações, né, em relação a essas restrições. Por exemplo, se o salário dos servidores ficar congelado, certamente eu formarei alguma gordura, não é? Se eu reduzir os benefícios dos aposentados e pensionistas, idem. Se eu destinar menos recursos para a educação e para a saúde, também. Agora, nós precisamos, a priori, resolver a questão da dívida, né, dos estados e municípios com a União, que é um assunto que se arrasta há muito tempo. Agora parece estar em vias de se fechar um acordo. Ainda há destaques a serem votados nesse momento em relação à proposta que foi aprovada na Câmara, mas sem dúvida o que é preciso em termos de alívio imediato para os estados e municípios, o que me parece que seria a saída, seria a redução do comprometimento mensal com as parcelas de pagamento da dívida. Na sua opinião, o que é positivo na DRU? Existe algum ponto positivo? Eu acho que a solução não é propriamente desvincular. Eu acho que eu preciso estabelecer novas formas de gestão orçamentária. Talvez a gente devesse avançar num sentido muito diferente daquele que se está propondo agora, na minha opinião, que seria no sentido de flexibilizar não propriamente as atuais vinculações orçamentárias, e sim estabelecer por períodos determinados certos critérios que permitissem a execução de programas, né, por um prazo limitado, com finalidades bem definidas e que estivessem sujeitos a um acompanhamento sistemático, de modo a permitir que, por exemplo, a cada 4 anos, por ocasião do plano plurianual, se pudesse reavaliar os resultados obtidos, né, com a vinculação de recursos para determinada atividade, e se pudesse reexaminar a destinação desses recursos. Agora, sem dúvida, uma regra única, um critério único para todo o Brasil, para todas as situações, é algo que não me parece nem um pouco inteligente. Tá certo, Psitélio, eu te agradeço muito pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Os senadores aceitaram várias indicações de autoridades feitas pelo governo interino. Vamos ver quem fica autorizado a tomar posse. O ex-ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, será representante permanente do Brasil nas Nações Unidas. Também ex-chanceler Sérgio Amaral será embaixador nos Estados Unidos. O diplomata Everton Vieira Vargas vai para a Bélgica representar o Brasil na União Europeia. Os engenheiros André Martins de Araújo e Ralfer Luide foram confirmados como diretores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Já os engenheiros Mário Rodrigues Júnior e Gustavo Andrade de Sá serão diretores da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.